Gente querida, o Salmo 139 nos coloca na presença de Deus. A ideia deste salmo é colocar todo homem diante da inescapabilidade da presença de Deus na vida humana. Ninguém escapa da presença de Deus. É por isso que o que Davi apresenta aqui é um salmo atribuído a Davi, e o que ele apresenta é essa impossibilidade da fuga. A aventura de Jonas, o profeta, querendo fugir da presença do Senhor, é loucura. A minha fuga, a sua fuga, as nossas evasões são loucura, porque a nossa vida é um flagrante total e absoluto diante de Deus. Se Deus é Deus, eu sou um flagrante para Ele. A menos que você não creia que haja Deus. Então você é apenas um acontecimento que não chega nem a ser um flagrante apenas para você, porque conquanto você possa se enxergar melhor do que a maioria das pessoas, a maioria dos indivíduos escolheu não se enxergar mesmo. De modo que, infelizmente, são terceiros que acabam enxergando a maioria das pessoas melhores do que elas próprias. De tamanho tão profundo é a nossa fuga de nós mesmos o tempo todo. Mas o Salmo 139 nos revela isso, que fugindo de nós ninguém encontra Deus se ausentando de si mesmo. O único lugar onde o encontro de Deus é possível é no meu encontro comigo mesmo. Encontrar-me comigo mesmo é encontrar-me com Deus, encontrar-me com a verdade no meu íntimo é encontrar-me com a verdade de Deus. Não fugir mais de mim é andar celeremente na direção de Deus. Por isso Davi diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Enfim, você conhece o Salmo. E se não o conhece todo, leia-o aqui. Eu o recito tantas vezes no Papo de Graça, eu já o li só no Papo de Graça tantas dezenas de vezes que eu vou poupar os mais antigos da leitura mais uma vez. Mas, em síntese, o que o Salmo nos apresenta é isso. Primeiro, ele diz: você tem uma vida pública. É o que diz o verso 2, é essa vida onde a gente se assenta, se levanta. Ou, como diz o verso 13, é por onde a gente anda pela vida e depois volta para casa para deitar. Isso caracteriza a nossa vida pública. Ou como diz o verso 19, nossas relações bem públicas com aqueles que se rebelam insidiosamente contra Deus, contra nós, os choques, os embates na existência social caracterizam a nossa vida pública. Segunda coisa, o Salmo diz: você tem uma vida privada. A pública é aquela inafastável na percepção geral. É o que as pessoas veem em você, pensam em você, imaginam a teu respeito. É o teu entrar e sair, assentar-se, levantar, ir e vir. E é o seu relacionar-se, para o bem e para o mal na vida. O Salmo diz: existe a sua vida privada, caracterizada, por exemplo, por tantas definições, mas o verso 3 define bem esta aqui, da vida privada. Esquadrinhas a minha intimidade e conhece os meus caminhos mais íntimos, da minha vidinha incompartilhável. Tu conhece a minha cama, conhece o meu quarto, conheces
os meus pensamentos, porque eu tenho uma vida secreta. A minha vida pública é essa, que eu vivo aqui com você. A minha vida privada, eu vivo com a minha família. E a mais privada ainda, com a minha mulher. Agora, eu tenho uma vida íntima, uma vida secreta, que eu vivo comigo mesmo e com Deus. O verso 3 diz que é onde habitam os meus pensamentos, a minha fábrica reflexiva. E o verso 4 fala que é de onde brota a palavra na minha existência, a palavra como verbo do meu ser, da minha filosofia de interpretar, a palavra como a produção do meu pensar reflexivo, que caracteriza o meu eu, pelo menos hoje, enquanto ele muda mais. Esse é o meu secreto. Está aqui, presentíssimo em mim. E eu tenho uma quarta dimensão, que é mais profunda do que eu mesmo, que é o meu inconsciente, que aparece aqui entre os versos 13 e 16, onde se descreve o meu interior, isso que é assombrosamente maravilhoso, que é o entristecer de Deus em mim, desde quando eu sou totalmente informe a todos os sentidos. Esse eu indevassável do meu inconsciente, ao qual nem eu tenho o poder de recorrer, poder de liberação, eu preciso acessá-lo com a reverência paciente dos quebrantados que se submetem à verdade e que não fogem quando o inconsciente se levanta e dá as caras, o que muitas vezes é assombroso. Mas eu e você existimos nessas 4 dimensões: a pública, a privada, a íntima ou secreta e a inconsciente, que é nossa, mas sobre a qual a gente não tem todo esse poder. Ela se expressa, ela se manifesta. Ela é um flagrante permanente diante de Deus, mas não para mim. Por isso eu preciso ficar atento, porque do meu inconsciente procedem os caminhos da vida ou os caminhos da morte. Para o meu coração é daí que vêm as tendências que eu preciso discernir, para eu não me inclinar para aquelas que sejam equivocadas. Ora, publicamente falando, eu existo de uma maneira para Deus que eu não existo para você que me vê hoje aqui. Hoje tem 60, 70 mil pessoas sentadas em casa, espalhadas pelo mundo inteiro, me assistindo ao vivo aqui no Papo de Graça agora. Mas você me vê conforme você me imagina, embora esse seja um encontro público. O Braulio me vê como ele me imagina. Cada um aqui me vê como cada um me imagina. Portanto, mesmo o encontro público não é necessariamente um encontro que torna público o que a gente é. Por mais que eu tente ser para você e para os que convivem comigo exatamente quem eu sou, no privado, no secreto, tanto quanto eu consiga alinhar todas essas dimensões da minha vida. Mas mesmo tentando, cada um me verá conforme cada um me imagina, não conforme eu sou, de modo que o encontro público ainda é completamente relativo e inobjetivo no que produz. Por isso que cada um me pensa de um modo e opina acerca de mim de um modo. O que para uns é segurança e fé, para outros é arrogância minha. O que para uns é minha naturalidade, para outros é minha indiferença. Enfim, cada um me julga conforme sua cabeça. De modo que até o público é absolutamente relativo. O privado também é relativo, porque no mundo privado a gente vê a quantidade de coisas que acontecem no ambiente da família,
da intimidade do lar, e como o marido não entende a mulher não entende o marido, os filhos não entendem os pais não entendem os filhos. Não basta ser privado para ser claro e verdadeiro. Às vezes é no privado que tudo fica muito mais confuso ainda, e não esclarecido mesmo, e não compreendido jamais. No secreto, meu Deus, no secreto, pouca gente tem um lugar secreto. Muita gente ouve os pensamentos, muito pouca gente pensa o que pensa, reflete sobre o que pensa, entende o que pensa e o que sente. E o inconsciente, então, está entregue num terreno baldio da alma, ninguém visita. É um lugar de monstros apavorantes. Agora, pelo menos saber que eu existo em todas as minhas dimensões de modo flagrante diante da luz de Deus, deveria me levar a algumas compreensões fundamentais e a algumas decisões essenciais na vida. Primeira delas, o Salmo ensina, seria não fugir, parar de fugir dele. É impossível, cara, então não fuja. Quanto mais você fugir, mais você se perseguirá. Essa é que é a questão. Deus não persegue ninguém. Mas quanto mais eu fujo dele, mais eu me atormento, mais eu me persigo, mais eu me encurralo. Por isso, se a minha existência é tão flagrante assim para ele, não fuja. Porque a fuga só coloca você em tormentos destrutivos para a sequência do seu ser. Não fuja, encare o que quer que exista em você, e encare na presença de Deus, porque Deus está acostumado. Você é flagrante, meu irmãozinho. Não fuja. Por isso, do verso 7 em diante, se diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, com efeito, as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Ora, mesmo que eu diga assim, que para mim seja assim, para ti, todavia, as próprias trevas não te serão escuras, pois para ti as trevas e a luz são exatamente a mesma coisa. Então, para que eu vou fugir dele? Se eu sou essa aldeidade, eu existo em flagrante porque eu ocultarei ou buscarei ocultar ou desviar de Deus o que é não desviável. Porque eu fugirei daquele de que eu não posso fugir e de quem, quanto mais eu fuja, mais eu me persigo. Me apresentarei a ele com verdade inteira, sempre. Segunda coisa que esse salmo me ensina é, já que eu sou um flagrante absoluto em todas as dimensões da minha vida, e eu sei disso, já que eu sei disso, e sei disso mesmo, eu farei o que está dito aqui, do verso 13 em diante: eu aceitarei a mim mesmo, pois tu formaste o meu interior. Em mim existe todo o potencial para te glorificar, porque quem formou a minha essência foste tu. Tu plantaste em mim o potencial da tua glória. Por isso eu me aceito. Eu me aceito porque tu me teceste no seio da minha mãe, não importando quem seja a minha mãe, se uma santa ou uma vadia. Quem me teceu lá não foi ela. Eu não sou filho do crochê da minha mãe nem do meu pai. Eu fui tecido pelo teu amor. Então, eu me aceitarei, porque tu me formaste de modo assombrosamente maravilhoso. Tu me formaste no oculto. Tu me viste a substância ainda informe.
tu escreveste todos os meus dias, por isso eu me aceitarei. Eu não terei problemas comigo, eu me amarei, eu gostarei de mim, eu celebrarei em mim a tua graça, e se ela não se manifestou em plenitude, é porque na minha alienação eu não enxerguei, mas eu sei hoje que existe em mim o potencial para ser a criatura mais linda, para o louvor de Deus, porque tu me formaste, plantaste em mim o teu trono de excelência. Não importa qual seja o invólucro da minha vida, nem da minha cara, nem o meu contorno psicológico, nem a minha personalidade, nem o meu ambiente de criação, tu colocaste em mim o potencial da tua glorificação. Eu não fugirei de mim também. Terceira coisa que o Salmo me ensina: se eu sou flagrante diante de Deus em todas as minhas dimensões, isso tem que me levar ao espírito da mais profunda adoração. Como diz o verso 6, esse conhecimento, saberia, isso é maravilhoso demais para mim. Transcende, me eleva, me enleva. Como diz o verso 14, graças te dou, porque essa coisa é maravilhosa, é assombrosa, é admirável, é linda, é fantástica, me coloca em adoração. Como diz o verso 17, é precioso para mim, é demais pensar nisso, excede a tudo, a toda contabilidade, a toda referência, a toda mensurabilidade. Não tem fim na adoração que provoca em mim. E a quarta coisa, se todas as minhas dimensões acontecem em estado de flagrância total diante de Deus, isso deveria me conduzir a um espírito de santidade. Aqui na linguagem antiga de Davi, que hoje é lida por nós tendo Jesus como a chave hermenêutica, que corrige o sentimento de Davi pelo Evangelho, mas no sentimento primitivo de Davi, esse espírito de santidade se manifesta conforme a primitividade descrita dos versos 19 em diante. Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso. Hoje em Cristo a gente não diz mais assim como Davi dizia na primitividade da consciência. Hoje a gente diz o que Jesus disse. Hoje a gente ora pelos que nos perseguem. E hoje a gente não resiste o perverso. Hoje a gente aprendeu a se apartar da iniquidade, se apartar do perverso e da perversidade. Mas a gente não pede que Deus dê cabo deles, a gente pede que Deus os converta. Eles se rebelam insidiosamente contra Deus e a gente detecta isso. A santidade detecta a perversidade e não se associa a ela. A santidade detecta o espírito insidioso contra a verdade e não é cúmplice dele, nem se associa a ele. A santidade detecta o falar malicioso e foge da construção perversa, da tessitura maligna com a língua acerca do próximo. A verdadeira santidade aborrece o que é aborrecível, o que é contra o amor, não encontra guarida no aconchego da santidade. A verdadeira santidade aborrece essas coisas no seu coração com aquela abominação que diz: em mim não. Por isso, saber que eu sou flagrante assim diante de Deus, tão óbvio, tão óbvio. Você diz que crê em Deus, querido, eu e você, tudo que a gente vive, sente, pensa, imagina e quer, tudo isso a gente está fazendo na presença de Deus. A gente faz caca na presença de Deus, a gente pensa na presença de Deus. O que você pensa sobre o próximo, as pessoas? Você desejou que alguém morresse hoje, já de manhã bem cedo? Quanta maldade você já sentiu hoje? Quanta malignidade? Tudo isso é na presença de Deus. Então, já que é na presença de Deus, e você não quer ficar cínico, deixe que essa consciência do Deus presente
santifique os seus pensamentos, sentimentos, decisões, emoções, porque a gente existe como um flagrante constante diante de Deus. E por último, se todas as minhas dimensões existem em estado flagrante diante de Deus, isto deve me conduzir a uma constante e ininterrupta autoanálise. Como dizem os versos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, hoje, agora já, e conhece o meu coração, conhece-o para mim. Não é que Deus vá conhecer o meu coração pela primeira vez, mas Deus conhece o meu coração para mim. Quando se diz aqui, conhece o meu coração, dá-me a graça de discernir meu coração com o teu conhecimento sobre o meu coração. É isso que o Salmo está dizendo. Conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, não para Deus dizer, é assim que você pensa, eu sou óbvio para Deus. Eu é que preciso saber como é que eu penso. Quando Deus me sonda, eu me conheço. Quando Deus me prova, eu me percebo. Quando Deus vê o meu caminho mau, eu me enxergo. Quando Deus me guia pelo caminho eterno dentro de mim, é quando eu começo a corrigir pela autopercepção a rota do meu equívoco, do meu engano, do meu pecado, do lado de fora. Então, existir diante do Deus que é, deveria fazer de mim um indivíduo que não foge de nenhuma constatação sobre si mesmo, nem sobre nada. Deveria produzir dentro de mim uma aceitação tranquila de mim, porque eu sou obra das mãos dele, não como eu estou agora, mas com o potencial de glória que ele plantou em mim para desenvolver. Saber que eu existo assim diante dele deveria me conduzir a uma adoração lúcida, consciente, grandiosa, tomada de plenitude de perplexidade. Deveria me conduzir a uma mente lúcida em santidade. E deve me conduzir a um profundo autoconhecimento. Essa é a espiritualidade que Jesus preconizou, ensinou em Mateus no capítulo 6. Entra no teu quarto. Ensinou em todo o Evangelho, é esse espírito. Viva a sua vida pública com essa integridade, a sua vida privada com essa sinceridade, a sua vida secreta com essa consciência e o seu inconsciente com essa entrega à verdade. Ó Jesus, que o teu espírito agora saia queimando a erva das nossas idiotices e dos nossos enganos, e que tu nos ponhas cara a cara com a verdade, constrangidos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vem IVTV, o canal é você.